Queridos, nós estamos hoje encerrando uma série de reflexões aqui na nossa comunidade. E eu quero te convidar a abrir comigo no livro de Eclesiastes, no capítulo 11. Versículo 1. Eclesiastes 11. Você, logo aí depois dos Salmos, se o Salmo está bem assim no meio da sua Bíblia, se você estiver usando uma Bíblia assim, né, uma Bíblia de papel como a minha, se você estiver usando uma Bíblia elétrica, você já encontrou, você já está na minha frente aí. Eclesiastes 11. Versículo 1, onde nós lemos assim: hoje nós vamos conversar sobre esse tema que encerra a nossa... Tem aí, Mel? Isso, nós vamos falar sobre lições para uma carreira vitoriosa. Essa é a última reflexão dessa série sobre o trabalho no mês de fevereiro. O sábio diz assim: atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se ambas, se as duas serão igualmente boas. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Alguns aqui não vão ter a menor noção do que eu estou falando, porque não é do seu tempo. Alguns que já viveram um pouco mais saberão exatamente do que eu estou falando. Você é criança, seu pai fala assim: vai lá na padaria buscar uns pãezinhos para o café. Aí seu pai te dá assim um bolo de cruzeiros, assim, uma quantidade, assim, um papelote de dinheiro, que hoje você acharia que daria para comprar assim um iate, mas era só o preço do pão. E aí você leva aquela dinheirama, chega na padaria, você apresenta assim, pede 10 pães, o moço prepara, coloca naquele saco pardo, ele te entrega os pães e você dá aquele bolo de notas, ele conta as notas, milhares e milhares de cruzeiros, e ele vira e fala para você assim: viu, não deu, porque o pão aumentou de ontem para hoje. Nós vivemos no início da década de 90 uma coisa que para nós, que nascemos pós essa época, ou que temos 20 e poucos anos, uma inflação tão galopante que os preços eram trocados nas prateleiras de madrugada, de um dia para o outro. O preço de um trem que era 10 já virou 12, o que era vira 15 já era 17. E o salário continuava sempre sendo, digamos assim, diminuído, enxuto cada vez mais diante dessa inflação galopante. Nós brasileiros vivemos num país com um longuíssimo histórico de instabilidade e imprevisibilidade. Por mais que o Plano Real tenha trazido alguma continuidade para nós em termos econômicos, nós vivemos e convivemos com instabilidade institucional, política, na dimensão econômica, e nós temos vivido nas últimas 2 décadas, em especial na última década, uma enxurrada de inovações tecnológicas que estão mudando e reconfigurando a economia, não apenas no aspecto global ou regional, mas de forma totalmente global. Nós estamos vivendo um novo momento nos aspectos dos setores produtivos. O trabalho é muito importante para o joseense.
e o josense quer realizar o seu máximo potencial no trabalho, porque eu estou diante de pessoas inteligentes, pessoas educadas, pessoas empreendedoras, proativas, pessoas que levam muito a sério o que fazem, mas ao longo desse mês nós consideramos já 3 obstáculos para que nós pudéssemos alcançar essa proficiência no nosso trabalho. Nós falamos sobre vencer o desânimo, nós falamos sobre superar a oposição, confiando que Deus, enquanto nós fazemos o bem e a justiça, há de nos abençoar. Na semana passada nós falamos sobre superar o fracasso, entendendo as lições e os discernimentos especiais que só nos ocorrem em tempos de fracasso. E hoje nós vamos falar sobre que tipo de conselhos a Escritura tem para nós que estamos desenvolvendo a nossa carreira, o nosso negócio, o nosso empreendimento em tempos de profunda instabilidade. Quando as coisas são incertas, quando as coisas estão em mudança, que tipo de sabedoria a Escritura pode compartilhar conosco? Nós estamos certamente num dos livros mais polêmicos da Sagrada Escritura. Se você já leu Eclesiastes, você sabe que a canonicidade de Eclesiastes foi debatida durante longos séculos, porque o livro tem algumas declarações muito polêmicas, muito ácidas e difíceis de serem processadas e engolidas. Por exemplo, pegue esse versículo que o Eclesiastes diz assim: não seja demasiadamente justo. Pegue esse versículo e arranque ele do contexto. Ele pode servir para absolutamente qualquer finalidade. Nós temos também ao longo do livro de Eclesiastes muitas declarações que sempre foram vistas como declarações pessimistas, declarações fatalistas do autor. Mas nós temos que entender o papel de Eclesiastes, especialmente no contraste que Eclesiastes oferece com o livro de Provérbios, que é o que o pastor Júnior citou agora há pouco. Enquanto Provérbios ele diz assim, olha, 1 mais 1 é igual a 2, faça isso e você obterá aquilo, numa visão um tanto simplificada da realidade, o Eclesiastes leva a sério o fato de que a vida é muito complexa, mais complexa do que nós damos conta de entender, e que nós estamos cercados pela imprevisibilidade, pelos absurdos da vida o tempo todo. Então suas declarações elas não são pessimistas, mas elas são de um realismo chocante que nos conduz ao tema do último capítulo, que é o temor do Senhor como um princípio de sabedoria para a vida. No capítulo 11, nós temos 2 grandes metades. A primeira metade, ele dispara 3 conselhos para tempos de incerteza. Então, a primeira metade, ele fala sobre as incertezas da vida. Na segunda metade, ele fala sobre uma certeza da vida. Então, nós hoje vamos falar sobre 4 pontos. Eu estou quase presbiteriano hoje. Por um ponto eu passei do ponto ideal, né? Mas eu não poderia violentar o texto. O texto fala sobre 4 coisas, eu tenho que falar sobre 4 coisas. Então vamos a elas. Que 4 conselhos são esses? O primeiro conselho para tempos de incerteza é o versículo 1. Atire o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. O comentarista Stafford Wright, ele diz assim: esses conselhos foram escritos em ordem eminentemente prática. Seria errado e equivocado espiritualizar esses conselhos. Eles são conselhos práticos. Então, conquanto esse versículo seja muito disputado, o contexto dele é que Salomão, o autor do livro, está escrevendo do alto do período mais próspero da história de Israel. E nesse exato momento, não havia apenas um intenso volume de comércio nacional, né? Mas havia também um porto que permitia agora, como nunca antes, o desenvolvimento, porque Salomão era um grande diplomata, o desenvolvimento de grandes rotas de comércio de Israel com outros países. Então, o conselho significa que, olhando para essa possibilidade de comércio marítimo, o cara que está lendo o texto, como se ele dissesse assim, olha, você que produz lã, você que produz couro, você que produz coisas no mercado local, não coloque todos os seus produtos no mercado local, mas coloque uma parte da sua produção para essas novas rotas, lance o seu pão sobre as águas, envie o seu produto, o seu serviço para outro lugar, e depois de algum tempo você colherá disso, esse investimento voltará para você.
A ideia é que a Palestina passava por grandes períodos de seca. E muitas vezes o mercado ali da Palestina colapsava, tempos de pobreza mesmo, de carestia. Mas se houvesse uma rota externa, se houvesse um empreendedorismo, se houvesse uma inovação, esse pão que foi colocado sobre as águas poderia voltar. É um conselho para que haja um espírito empreendedor, um espírito inovador. Eu diria que podemos sintetizar esse conselho numa frase, que é o seguinte: ouse sonhar o novo. No seu negócio, no seu ramo produtivo, no seu trabalho, pense, olhe para frente, se adiante, seja criativo, seja empreendedor. Pense sobre o novo, aquilo que está no horizonte. Por que eu digo isso? Hoje de manhã, estava contando uma história aqui que suponhamos que você tivesse herdado um ateliê, um local do seu bisavô. Você vive ali por volta de 1900 e você herdou uma oficina muito consolidada do seu trisavô, do seu bisavô, e lá você produz ferradura, lá você produz rodas para carruagens, lá você produz celas, lá você produz estribos, todo tipo de coisa que era usado de forma sobeja, muito abundante, no tipo de locomoção que havia na época. E aí você ouve falar que longe da sua casa, num outro lugar, está sendo inventado um negócio chamado veículo automotor. Parece, me disseram, que é uma carruagem, mas que não tem cavalo. Tem um negócio lá, um dispositivo, que ele faz um barulho e o troço anda sozinho. E aí você pensa assim, olha, certamente isso não vai vingar. Há 4, 5 mil anos que nós andamos em cavalos. Na década de 20 para a década de 30, houve um crescimento explosivo da produção de veículos na Europa. E do dia para a noite, negócios que estavam consolidados há 2000 anos, pereceram sem nenhum aviso prévio. Pessoas que fizeram celas e carruagens e que ganhavam a vida com isso, ficaram completamente a ver navios. Vamos fazer um censo aqui nessa noite, uma pesquisa Vox Populi. Levante a sua mão, por favor, quem tem um cavalo? Quem tem um cavalo? Isso, Júnior, obrigado, meu irmão. Eu também gostaria de ter uma, mas meu pai falou assim que eu tinha que ter pasto para ele. Então, mas parabéns, Júnior, você, ok. Quem tem um carro a combustão? Levanta a mão. Quem tem um carro elétrico? Levanta a mão. Meu querido Ariovaldo Prada, você foi sorteado. O Ariovaldo Prada é a exceção, mas logo ele será a regra. Hoje de manhã a gente estava comentando isso e eu bati o olho no Marcão, ele estava ali, o Marcão foi executivo da Kodak, dessa Kodak aqui no Parque Industrial. A Kodak aqui do Parque Industrial empregava milhares de pessoas, tinha-se uma planta enorme, gigantesca. E um dia chegou um japonesinho lá na Kodak, lá do Japão, e falou, rapaz, isso daqui é uma ideia que eu quero vender para vocês. Um troço muito bom, que chama fotografia digital, é um troço novo. Daqui a um tempo, eu acho que as pessoas não vão mais imprimir, revelar esses troços. Aí os caras da Kodak olharam para aquilo e falaram, não, isso é um absurdo. Ninguém nunca vai querer isso daí. Ninguém nunca vai, essa ideia não vai vingar. Meus irmãos, a Kodak já fechou. E você tem um celular que você registra aí, né? Seu café da manhã, seu almoço, coloca nas redes sociais, né? O mundo está mudando o tempo todo. Pense como as novas inteligências artificiais vão impactar o seu setor produtivo nos próximos anos. Nós temos que estar olhando para o futuro, nós temos que estar visionando o tempo todo o que está acontecendo e pedindo que Deus nos dê sabedoria para que nós possamos lançar o nosso pão sobre as águas e agir de maneira inteligente, empreendedora e visionária. Daqui a pouco eles inventam uma inteligência artificial que faz aconselhamento pela internet. Você não precisa mais vir no gabinete, conversar com o pastor. Imagina isso. Mas, meus irmãos, esse ponto vai chegar em que nós vamos competir em todas as vocações possíveis com inteligências artificiais e coisas robotizadas.
Então, lance o seu pão sobre as águas significa o seguinte: não coloque todas as suas esperanças e todos os seus ovos num negócio que já é conhecido. Cuidado com a zona de conforto, cuidado com a zona do seu conhecimento, cuidado com esse lugar que você se sente bem ali, porque muitas vezes nós temos que arriscar, nós temos que empreender, nós temos que tentar coisas novas. Todos nós estamos agora vivendo o colapso de um mundo antigo e o nascimento de um novo mundo. E isso, certamente, essa palavra é muito significativa para nós. O segundo conselho é: reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, porque você não sabe que desgraça cairá sobre a terra. O Eclesiastes sabe que em tempos de incerteza e escassez, as pessoas elas são regidas por uma lógica: cada um por si e Deus por todos. As pessoas ficam frias no coração, ficam cruéis e elas pensam que o sucesso do outro é o meu fracasso. E para que eu possa ter mais chances, o melhor é não ajudar ninguém. Mas o Eclesiastes diz assim: olha, eu poderia dizer que é moral e que é bom ajudar o outro, mas ele não faz essa lógica. Ele diz que é inteligente ajudar o outro, porque quem ajuda será o quê? Ajudado. Esse é o segundo conselho: quem ajuda será ajudado. Então, quantas oportunidades você tem hoje de ajudar as pessoas que estão ao seu redor? Quantas coisas boas você pode fazer no seu trabalho? Quantas dicas importantes você pode dar para aquele colaborador que acabou de entrar na empresa? Quantas coisas boas você pode fazer? Aí você diria assim: ah, pastor, mas na minha experiência até aqui de vida, eu descobri já que geralmente as pessoas que nós ajudamos não são aquelas pessoas que nos ajudam quando nós precisamos. E pode ser que você esteja certo. Mas o texto não diz que você será ajudado exatamente por aquela pessoa. O texto diz que você será ajudado. Porque a ideia do sábio é que nenhum ato de bondade da nossa parte passará desconhecido aos olhos do coração de Deus. Então ajude, seja generoso, plante, e no seu devido tempo você colherá das mãos do Senhor. A ajuda virá de um outro lugar. Na minha experiência pessoal, eu ajudo as pessoas e a ajuda vem por um outro canto que eu não esperava. Mas deixa eu te falar, a ajuda nunca deixa de vir, meu irmão. A ajuda nunca deixa de vir. Então, ouse sonhar o novo, pense fora da caixa, ajude e você será ajudado. E o terceiro conselho é um pouco mais longo, porque ele elabora esse conselho ao longo de 6 versículos. Quando ele diz assim: quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quando uma árvore cai para o sul, do jeito que ela cai, ela fica. Versículo 3 e em versículo 4 ele diz: quem fica observando o vento não plantará, quem fica olhando para as nuvens não colherá. E aí o sábio ele começa a falar conosco sobre aquelas coisas que acontecem que nós não temos controle. Ele começa a falar sobre nuvens que derramam água independente da nossa vontade. Ele fala sobre uma árvore que é acertada por um raio, cai num canto e fica lá, e nós não temos controle sobre isso. E ele fala assim: quem fica olhando as nuvens e não planta, não colherá nada. Esse é um princípio. Anote isso daí no caderninho. Depois no versículo 5 ele diz assim: assim como você não conhece o caminho do vento, e você também não sabe como uma criança é gerada no ventre da mãe, nós não conhecemos os caminhos misteriosos de Deus. Então ele fala sobre coisas que não estão no controle, depois ele fala sobre um Deus que não está no nosso controle, que faz coisas misteriosas, que nós não entendemos, mas ele diz assim: ao invés de você e eu querermos ter o controle sobre as coisas, ele diz assim, versículo 6, plante de manhã a sua semente, e de tarde não deixe a sua mão descansar, trabalhe incessantemente, porque você não sabe qual das duas sementes germinarão e darão boa colheita, se esta ou aquela, ou então as duas. O que ele está dizendo é o seguinte: faça a sua parte e seja muito excelente ao fazer a sua parte. Faça o seu trabalho. Sobre o que é o terceiro conselho? Nós muitas vezes queremos controlar as coisas. Nós queremos controlar a vida. Nós queremos controlar os negócios.
Nós queremos controlar nossa carreira, queremos controlar nossa empresa, nós queremos ter o controle e garantir que nada passará pelo pente fino do nosso planejamento, da nossa gestão, da nossa liderança. E fazendo isso, nós alimentamos uma baita de uma ilusão. Suponhamos que você seja um empreendedor e você saiu da sua empresa, pegou um capital gigantesco e falou assim, cara, o meu sonho é empreender, eu vou abrir um restaurante. E você pegou lá o plano Canva de negócio. Os 9 bloquinhos do Canva. E você fez lá proposta de valor para o cliente, fornecedores, não sei o quê, comunicação. Você passou meses estudando, planejando, fazendo seu plano de negócio. Seu plano de negócio ficou maravilhoso. Ficou top. Você quis abrir um restaurante na Vila Ema de comida mexicana. Você fala assim, cara, fiz uma análise, tal, né? Fiz matriz SWOT. Fiz tudo quanto lá os caras, os grandes, Boston Consulting Group manda. Rapaz, estou fazendo tudo aqui. Aí você começa as operações do restaurante. Por sinal, em julho de 2019. E aí, em março de 2020, uma coisa banal e trivial acontece. Não é verdade? Uma pandemia varre o globo, milhares de pessoas morrendo por dia. Você tem que fechar o restaurante. E você vai usando o fluxo de caixa que tem, o dinheiro vai acabando, e no final de 2020, aquele negócio já não existe mais. Meus irmãos, muitos sonhos morreram em 2020. Muitos negócios que foram bem planejados morreram. Muita gente que se planejou, muita gente que fez o seu trabalho. O que quer dizer o seguinte: nós não temos controle sobre as coisas, mas isso não deveria nos impedir de fazer o nosso melhor e a nossa parte. Eu fui pastor de pessoas que quebraram em 2020. Eu pastoreava famílias que a igreja teve que fazer uma coleta todo mês para que nós pudéssemos pagar a conta de água, luz e o mercado de pelo menos 4 famílias da nossa comunidade no Rio de Janeiro. Nós vivemos isso. A grande questão é que o sábio está dizendo assim, muitas vezes nós ficamos tão paralisados, tão amedrontados, nós ficamos tão neuróticos com as coisas que não estão no nosso controle, que nós não fazemos a única coisa que está no nosso controle. Nossa família tem fazenda, quando chega o final do ano nós temos que plantar milho, porque se nós não colhermos o milho e não silarmos o milho, quando chega no meio do inverno, a ração fica cara demais e as contas não fecham. A gente quase que paga para trabalhar. A gente trabalha e para alimentar o gado a gente fica no negativo. Então quando a gente planta o milho, estoca o milho e a gente... Mas veja bem, o fato de nós ararmos a terra por volta de dezembro não significa que vai chover o suficiente para o milho crescer. Em alguns anos não chovia, o milho ficava mirrado. Em outros anos chovia demais, isso matava o milho. Mas eu garanto para você que quem não planta, não colhe. O texto está dizendo assim, faça a sua parte bem feito, trabalhe duro, trabalhe muito duro. Plante de manhã a sua semente e que à tarde a sua mão não repouse. Plante essa semente, plante aquela, você não sabe qual das duas dará certo. Ou seja, não permita que as incertezas paralisem você. Não permita que aquilo que é desconhecido, aquilo que não está sob o seu controle, o impeça de fazer o seu melhor. Eu conheço gente que fala assim, será que a prova vai ser muito difícil? Será que a prova vai ser fácil? Será que eu vou passar de ano? Aí o cara não faz a única coisa que ele pode fazer, que é estudar para a bendita da prova. Mas será que eu vou conseguir um emprego? Será que eu vou bem na seleção? Será que eu vou bem na entrevista? Aí ele não distribui o currículo. Novamente é um texto de sabedoria que fala que o nosso trabalho, o trabalho humano e o trabalho de Deus, eles cooperam. Eles cooperam de uma maneira misteriosa. Faça o seu melhor. Deixe o resto nas mãos de Deus. Descanse nele, ele está cuidando de você. E o quarto conselho é elaborado do versículo 7º ao versículo 10º. Note comigo, batendo aí os olhos no texto, que ele diz assim, a luz é agradável, é bom ver o sol. Ele fala assim, rapaz, esse texto é legal, muito legal, é bom ver o sol. Aí ele vira e fala assim, lembre-se, porém, dos dias de trevas, porque serão muitos.
Aí fala, bom, isso não é muito legal. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde seu coração andar. No versículo 10 ele diz, afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Eclesiastes aqui aborda um tema nada palatável do livro, que é o tema do envelhecimento e da morte, e esses dois temas gêmeos, eles percorrem todo o livro de Eclesiastes, especialmente no capítulo 12, onde ele fala sobre o envelhecimento de uma perspectiva onde nós vamos perdendo vitalidade, o nosso corpo vai cedendo ao tempo e por fim nós voltamos para o nosso lar celestial. A grande questão é que o Eclesiastes ele traz sempre nas suas discussões a noção da morte, por uma agenda pedagógica muito clara, que é o seguinte, ele fala sobre 3 conselhos sobre coisas relacionadas àquilo que é incerto, e aí ele diz assim, bom, meu último conselho para você é sobre algo que é absolutamente certo, tão certo quanto o sol vai nascer amanhã, é o fato de que nós vamos envelhecer e em determinado momento nós vamos morrer. Eu lembro quando eu era pastor em Itajubá, eu fiz uma série de 7 reflexões em Eclesiastes. Chegou no final da série, a igreja virou para mim e falou assim, pastor, olha, não faz isso mais com a gente, pelo amor de Deus, pastor. Eu falei, por que, gente? Foi tão ruim assim? Não, pastor, porque a gente está ouvindo há 2 meses sobre morte, isso é muito mórbido. Eu falei, não, meus irmãos, mas o Eclesiastes, ele não está falando sobre morte, ele está falando sobre vida. Mas nós tomamos muitas decisões erradas porque nós nos esquecemos da nossa mortalidade. Nós temos o amanhã como certo. Nós temos o amanhã como algo que nos é garantido. E o Eclesiastes fala assim, olha, não é bem assim não. Imagine que você e eu, nós estamos nos últimos 10 minutos de vida, deitados numa maca, no hospital, aquelas luzes ao nosso redor, a nossa família reunida ali, nossos parentes, nossos filhos e netos, e então no momento de lucidez e sobriedade, você abre os olhos, vira e fala assim, eu queria dizer para vocês, antes de partir, que eu me arrependo de muitas coisas. Aí os seus filhos ficam atentos assim, miram no seu rosto, e você diz, eu me arrependo muito de ter tirado aquelas férias e viajado com vocês para a serra. Me arrependo muito. Aqueles 15 dias de férias que eu tirei, eu deveria ter ficado no escritório trabalhando até tarde. Eu me arrependo muito daquele feriado prolongado que nós viajamos para a praia e jogamos bola juntos. Me arrependo muito, deveria ter ficado conduzindo um projeto que era muito importante na época, porque isso podia ter me dado uma promoção mais cedo. Eu me arrependo muito de ter gastado tantas horas brincando com vocês, meu filho. Eu me arrependo também de ter gastado tanto tempo com você, minha esposa, te abraçando, acariciando você, dizendo quanto você é querida. Deveria ter chegado mais tarde em casa. Deveria ter acordado de madrugada para preencher os dados da planilha. Deveria ter trabalhado muito mais do que eu trabalhei. Você acha possível ou plausível um discurso pré-mortem desse? O Eclesiastes nos lembra que nós trabalhamos demais, nós aproveitamos pouco a vida, nos angustiamos, nos preocupamos, dormimos mal, comemos mal, temos dor de estômago, passamos mal, temos pressão alta, porque nós nos esquecemos de que a vida é muito curta. E nós abusamos dos limites, nós trabalhamos demais, nós não nos cuidamos, e por isso não somos sábios. Meus irmãos, eu entrei para o ministério aos 19 anos de idade, eu estou completando 40 anos esse ano, 20 anos que passaram assim como um piscar de olhos. 20 anos que voaram assim, passando pelo vão dos dedos. E os próximos 20 anos talvez passem assim de novo, e de repente eu acordo com 60 anos, um garotão do meu lado falando assim, pai, me dá a chave que eu estou pedindo um carro emprestado. E sabe Deus se esse menino vai ser bom de roda, ou se ele vai ser meia roda como minha sogra, quer dizer, como alguém que eu conheço. O Eclesiastes está dizendo o seguinte,
Afaste a angústia do seu coração. Aproveite os dias que você tem. Viva a vida intensamente e se alegre, porque você não tem todo o tempo para fazer isso. Você realmente acredita que você tem mais um mês para pedir perdão para essa pessoa e se reconciliar com esse ente familiar? Eu te garanto, você não tem. Ou ele pode ser recolhido, ou você nesse meio de tempo. Você imagina que você tem todo o tempo do mundo para colocar o seu casamento no trilho e fazer o que é certo pela sua esposa. Mas você não sabe se você terá nem uma semana mais com ela. Você pensa que você tem o tempo todo para dizer para o seu filho o quanto você o ama e o quanto ele é importante para você. Acredite em mim, você não sabe. Você não sabe. Nós tomamos como certos dons e dádivas que Deus concede sobre nós, mas que não são de propriedade nossa. O texto diz assim: logo virão dias difíceis e de trevas. Quando ele fala isso no capítulo 11, ele está preparando para o tema do envelhecimento no capítulo 12. Onde a velhice é apresentada de uma forma um tanto quanto difícil, como um processo de decaimento do corpo, como um processo de erosão do corpo diante do tempo. Eu costumo dizer o seguinte: se eu tiver um sábado de sol, sem chuva, e que minha esposa queira, eu quero ligar a minha moto, botar ela na garupa, subir loucamente para Campos do Jordão e viver intensamente, descer para o litoral ou fazer qualquer coisa, porque daqui a 30 anos eu não sei se eu vou ter perna para parar uma moto no semáforo, não sei se eu vou ter saúde nem vontade para sair de casa. Então viva, meu irmão. Nossa sociedade joseense é absolutamente obcecada com o trabalho. O trabalho e a carreira são um dos ídolos mais consistentes e sólidos da nossa cultura aqui. Mas pergunte-se no final dessa série de reflexões, que lugar o trabalho tem tido na sua vida? Se você tem amado as pessoas de forma intensa e se você tem vivido tudo que Deus tem preparado para você, eu sempre digo o seguinte: a gente trabalha e se mata de trabalhar para ter um cantinho bacana, um apezinho, uma casinha onde tem uma churrasqueira. E quanto tempo faz que você não faz um churrasquinho naquela churrasqueira lá, meu irmão? Está criando só samambaia naquele negócio lá. Criando planta naquela churrasqueira. Que coisa feia. Isso é pecado, irmão. Isso é pecado. Colocar planta na churrasqueira é pecado. Você deveria se arrepender diante do Senhor por isso daí. Se arrepender, fazer um churrasco e chamar o pastor em nome de Jesus. A gente trabalha para ter uma casa bacana. Mas é o seu cunhado que nada na sua piscina. Outras pessoas aprenderam como curtir e aproveitar e nós não. A vida é cheia de incertezas. E Eclesiastes tem ao final dessa série um conselho que é bastante razoável para nós, que é o seguinte: viva as incertezas, tendo em vista as certezas que você conhece. Esse é o conselho de Eclesiastes. O trabalho é incerto, a economia é incerta, tudo isso é incerto, mas a morte é certa, então se alegre, então aproveite, viva intensamente. Mas esse também é um conselho que nós podemos transportar muito imediatamente para a nossa experiência cristã e para a nossa jornada como discípulos de Jesus. Porque muitas coisas são incertas para mim, muitas coisas são incertas e desconhecidas para você, mas nós devemos viver o incerto, tendo em vista aquilo que é certo e absoluto para nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque se Deus nos deu o seu Filho, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Quando Paulo escreve, ele diz assim: bom, se Deus agradou-lhe colocar o seu Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar, e se Ele fez aquilo que era maior, não fará Deus por nós aquilo que é menor? Se Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, então nós não estamos imediatamente debaixo do cuidado, da atenção e do amor de Deus?
Será que Ele não há de cuidar do nosso trabalho, da nossa empresa, dos nossos negócios, das nossas rendas, de tal maneira que não nos falte aquilo que é digno para nós podermos sustentar a nossa família e honrar ao Senhor? Será que o Senhor não tem um plano para nós? Um cuidado conosco? Nossas necessidades não são conhecidas aos olhos de Deus? Será que Ele não cuidará de nós, tendo em vista que Ele já enviou seu Filho para morrer por nós? O conselho de Paulo é o seguinte: aquele que é salvo e redimido pelo Evangelho, ele não vive como um barco jogado de lá para cá pelas incertezas da vida. Ele vive a partir das certezas que ele tem. E a certeza que nós temos é de que nós somos amados, cuidados, protegidos em Cristo Jesus. Nós estamos exatamente debaixo do olhar de Jesus. Nós estamos exatamente debaixo do cuidado dele. Então eu quero te convidar nessa noite a colocar suas incertezas diante de Deus. E pedir, Deus, que a certeza que eu tenho da salvação em Cristo seja muito maior do que as incertezas que agora angustiam a minha alma. Existe alguma coisa, meu irmão, hoje que te preocupa, que te angustia? Existe alguma coisa hoje que tira o seu sono, que tira a sua paz? Eu quero te convidar a colocar isso diante do Senhor em oração agora. Se você e eu nós formos esperar para que tudo esteja bem no nosso país, no nosso mundo, nossa geração, se nós formos esperar que tudo esteja bem o tempo todo para que nós fiquemos bem e seguros, nós nunca vamos experimentar paz. Mas nós podemos experimentar paz porque nós somos filhos e filhas amadas do Pai Celestial em Cristo Jesus. Estamos exatamente debaixo do Teu olhar, Senhor. Estamos exatamente debaixo do Teu cuidado. Estamos, Senhor Jesus, envoltos pelos Teus braços de amor. E isso é o suficiente para acalmar, apacentar e apaziguar o nosso coração. Jesus, ao final dessa série de reflexões sobre o trabalho, nós pedimos de novo que o Senhor seja glorificado no nosso trabalho, na nossa carreira, na nossa empresa, que o Senhor seja glorificado em tudo aquilo que fazemos, mas sobretudo, Senhor, que que o trabalho tenha o seu próprio lugar em nossa vida. Que o Senhor nos dê sabedoria suficiente para equilibrar saúde, família, amigos, nosso tempo com o Senhor, nosso tempo com a comunidade e o nosso trabalho. Que nós não sejamos, Senhor Jesus, como presas ou reféns da nossa carreira, da nossa vocação, do nosso trabalho, vivendo de preocupação em preocupação, de problema em problema, de aflição em aflição, porque as incertezas da vida são muitas e nós absolutamente não estamos no controle. Nos ensina, Senhor Jesus, a pensar o novo, a empreender, sermos criativos, nos ensina a ajudar, para que nós possamos ser ajudados no tempo próprio. Nos ensina, Senhor, a fazer o trabalho que nos vem à mão, com toda a força, com todo esmero, com toda a excelência, apesar das circunstâncias. E nos ensina, sobretudo, Senhor, a aproveitar a vida intensamente, para além do nosso trabalho, para além da nossa carreira, porque nós não podemos ser reduzidos à nossa função, ao nosso trabalho, ao nosso emprego. Ao final dessa série, Senhor, descansa, alivia o nosso coração. E nos lembra quem nós somos para Ti, por causa de Jesus Cristo. Nos lembra o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor tem cuidado de nós, e o quanto somos importantes ao Seu coração. Nos lembra que nós estamos exatamente debaixo do Seu olhar de amor. E que o nosso coração seja apaziguado, apacentado, pastoreado pela verdade do Evangelho ao longo dos caminhos da vida. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te agradecemos. Nós Te bendizemos pela paz que nos alcança. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém e amém.